o que você precisa saber para fazer esse delineado? Primeiro de tudo, você precisa conhecer o formato do teu olho. Depois que você conhece o formato do teu olho, fica muito mais fácil para você fazer o delineado. Por quê? Porque aí você vai procurar um produto específico para esse tipo de olho, tá? Por exemplo, quem tem os olhos grandes pode utilizar um delineado mais grosso, pode utilizar um delineado gráfico, pode fazer o gatinho mais grosso. Mas o princípio do gatinho é iniciar fino, engrossar no meinho e acabar fino, tá? Quem tem pálpebra gordinha, ela deve começar principalmente da parte de fora, subindo o sentido sobrancelha, depois você volta emendando e de olho aberto, tá? Por quê? Porque quem tem pálpebra gordinha, se fizer o delineado com os olhos fechados, ele vai ficar maravilhoso com o olho fechado, mas quando abre, ele some, né? Então, o importante de quando você for fazer o delineado é sempre cuidar com os olhos. Nunca fazer com um espelho muito baixo, nem com um espelho muito alto. Sempre um espelho de frente para o teu rosto. E você sempre se olhar de frente, tá? Quando você abre o olho, se o delineado some, significa que a tua pálpebra é gordinha. Então, você tem que fazer um delineado mais fino. Então, na parte inteira do olho, quem tem a pálpebra gordinha tem que fazer ele bem fininho, bem rente aos cílios. Uma dica que eu sempre dou, um segredinho meu, é você como se você fosse pintar o pelinho dos teus cílios. Então, você vai com o delineado. Eu acho mais fácil fazer com o delineador líquido. Por quê? Porque, para mim, ele é mais fininho. O pincelzinho dele é mais fininho. Vou pegar aqui para vocês verem. Ó, o delineador líquido, ele é mais fininho. Então, quando eu apoio o dedo aqui no rosto e vou começar o delineado, eu só vou carimbando com ele deitado, depois eu só vou arrumando onde ficou tortinho. Então, para mim, Jéssica, o delineador líquido é mais fácil. Existe quem prefira a caneta delineador, que da mesma forma você também vai colocar o dedo aqui no rosto, tá? O dedinho aqui, e vai puxar o delineado. A caneta, você precisa fazer esticando ela, puxando. É difícil você carimbar ela. Então, eu não gosto muito da caneta. A caneta tem que ser uma linha. Você já puxar ela e ir puxando aos poucos. Então, você vai fazer o cantinho, faz um puxado. Aí, depois você faz o meio, faz outro puxado. E depois você puxa o final do olho do gatinho. Então, mas pra mim, o líquido é mais fácil. Porém, se você é iniciante, nunca fez gatinho, tem a pálpebra bem espaçosa, o em gel é indicado para você treinar, porque ele é mais sequinho, então é mais fácil para você treinar, para você ir desenhando ele. O que eu não gosto do em gel é essa parte do deslizar. Aí tem que utilizar um diluidor de maquiagem. Então, para que serve o diluidor de maquiagem? Para diluir a maquiagem. Então, é um produtinho em gotas assim, tá? Não tô com nenhum aqui para mostrar para vocês agora, mas ele é um produtinho em gota que é como se fosse um olhinho. Aí você pinga uma gota no delineador, né, numa tampinha, e mistura com o delineador, aí ele vai se tornar líquido. Então, eu acho que é muito serviço para você fazer. Então, eu prefiro que você já utilize um delineador líquido do que você diluir o delineador em gel, tá? Então, quando você utiliza o em gel, você precisa diluir. Então, para maquiagem do dia a dia, não é muito indicado porque demora mais para fazer. Então, a gente sempre procura praticidade com o delineador líquido é mais fácil. Outra coisa, você precisa aprender o traço do olho. Mas eu não consigo fazer esse biquinho já. Até fazer a parte de cima eu consigo. Mas o biquinho é mais difícil para fazer o delineado. O que você pode fazer? Você pode tanto aplicar um micropore, pode colocar uma fita crepe, pode colocar, até marcar com um cartão, tá? Você pode, não tem nenhum cartão aqui, deixa eu ver. Mas, ó, tem um lencinho retangular. Você segura aqui ele, ó, o cartão, e você faz a linhazinha dele. Ou você coloca o micropore, coloca o band-aid, você pode colocar aqui também. Outra dica, que quando você for fazer isso, que você não sabe fazer o delineado, você tem que começar pelos olhos, tá? Mas, começar pelos olhos como? Primeiramente, você vai passar um corretivo na área dos olhos.
tá? Se você tem a pálpebra bem gordinha, o corretivo tem que ser mais claro que a tua pele, tá? Então, quanto mais claro, melhor o corretivo. Você vai passar na área dos olhos inteira o corretivo, delinear bem a sobrancelha. Depois você vai aplicar um pó para selar essa pele. Por que você tem que neutralizar essa pele antes de fazer o delineado do gatinho? Para que quando você abre o olho, não carimbe. Agora, se você passa só a base, se você passa só o corretivo e não passa pó, esse delineado ele vai ter mais chance de carimbar. Então, por que o delineado carimba? Ou porque ele não tá seco, tá? Ou porque a tua pálpebra tá suada, tá melada, tá com corretivo, tá com base. Então, você tem que selar essa pele antes. E como que você sela? Você sela ela com pó. Então, você vai aplicar o pó sobre o corretivo. Então, você aplica o corretivo ou a base em toda a pálpebra, tá? O que é pálpebra? É todo esse espaço que tem aqui. Então, não fez a pele, você vai aplicar o corretivo em toda essa parte aqui. A parte entre a sobrancelha e os olhos. Vai aplicar o corretivo tudo ali, vai passar um pó compacto ali ou pó solto, mas vai selar bem para que aconteça. Para que esse pó puxe esse corretivo e aí sim, tipo, seque esse corretivo, ele vai fazer como se fosse sugar. Então, ele vai secar esse corretivo, essa base, e aí sim você vai fazer o delineado.